Uma ótima quarta-feira para você que está começando o dia muito bem informado aqui no canal do Lessa. Hoje, um dia importante, porque o técnico Fernando Diniz vai definir o time titular para o jogo de amanhã contra o Cerro Porteño. Meu Deus, a gente nem bem saiu do jogo contra o São Paulo. A derrota para o São Paulo no Morumbi na segunda-feira. E amanhã já é dia de jogo de novo. E é o segundo desafio do Fluminense em casa no Maracanã nesta Copa Libertadores. E é um jogo que poderá sacramentar de uma vez por todas o Fluminense nas oitavas de final da competição. E o Diniz tem um quebra-cabeça aí para resolver, talvez um dilema, não sei, mas ele tem decisões importantes para tomar no treino desta quarta-feira e é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque o Fluminense segue com muitos desfalques, muitos problemas e isso, claro, é um fator que vem atrapalhando o time, que vem contribuindo para que o Fluminense não consiga entregar um desempenho satisfatório e, consequentemente, também resultados. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, por favor. Conto com vocês diariamente, sempre trazendo, apurando, informando, fazendo o possível para deixar você, torcedor tricolor, sempre muito bem informado por aqui. Deixe seu like, seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Qual o dilema do Fernando Diniz para esse jogo? A gente não poderá contar com o Felipe Melo, e já sabíamos disso, o Felipe Melo levou cartão amarelo na última rodada, está suspenso. E, infelizmente, o Fluminense também, mais uma vez, não poderá contar com o Manuel, que de fato tem uma lesão muscular. Ontem o amigo José Ilan informou que o Manuel de fato tem uma lesão no músculo anterior da coxa direita e não estará à disposição, portanto, para esse jogo de amanhã. É muito preocupante assim, a quantidade de lesões que o Fluminense vem tendo em 2024. E eu acho que, como eu disse, isso contribui muito para a queda de rendimento do time. Não é só isso que explica, mas também é um dos fatores, sem dúvida alguma. Basta a gente olhar que pilares do time estão fora neste momento. A gente não tem Samuel Xavier, não tem o André, e aí o Fluminense perdeu o Nino. O que supostamente seria o reserva do Nino, o Marlon, está machucado. O Felipe Melo é um jogador que ainda não teve assim, uma lesão, ainda bem, mas não consegue terminar os jogos por uma questão física. E aí você não tem o André, né, que é um jogador importantíssimo para a equipe. Enfim, tem muita coisa dando errado nesse ano, é um fato. E essa questão das lesões é algo que chama muito a atenção. O time está muito quebrado. O Manuel, quando volta de suspensão, né, já teve um problema recente, já teve uma lesão recente, se recuperou, aí volta, tem outra lesão, quer dizer, não consegue ter sequência, né, e ele fez uma partida muito interessante lá no Chile, fez um grande jogo no Chile, contra o São Paulo foi razoável, mas é um atleta que depois de tanto tempo parado precisa de sequência, e agora infelizmente tem essa notícia. Então o Fluminense não tem a sua dupla titular de zaga, uma dupla que estava evoluindo ali junto, e aí, diante disso, qual será a opção do Diniz para esse jogo? Vale ressaltar que Thiago Santos e Gabriel Pires já deixaram o departamento médico nos últimos dias, intensificaram a transição e a tendência é de que eles fiquem à disposição para o jogo de amanhã. Isso vai ser definido hoje. Será Gabriel Pires, ou poderia ser Gabriel Pires uma surpresa para esse jogo? Porque a gente lembra que o Diniz já tinha a intenção de escalar o Gabriel Pires como zagueiro. Se ele estiver treinando bem e fisicamente bem, eu não descartaria essa possibilidade de ele ser a surpresa, a novidade, o novo zagueiro do Fluminense, pelo menos para esse jogo. Começando ali, provavelmente, ao lado do Antônio Carlos. Tem o Thiago Santos também? Também tem. Mas não sei se eles voltariam de cara já começando uma partida, já como titular. Tenho essa dúvida. Mas não consigo descartar completamente essa possibilidade, não. E além disso, qual seria a outra opção? Acho muito, muito, muito improvável que ele venha escalar o Antônio Carlos com o Felipe Andrade. Muito improvável. Qual seria a outra opção? Recuar o Martinelli novamente para a zaga. Função que ele já fez algumas vezes na temporada e que não vem acontecendo recentemente. Então o Martinelli poderia formar ali uma dupla, talvez com o Antônio Carlos, e aí abre espaço para o Alexander no meio de campo, porque o Alexander fez um grande jogo contra o São Paulo, foi muito bem, na minha opinião foi o melhor do Fluminense, então seria a oportunidade do Diniz dar uma sequência a ele, assim como deu para o Marquinhos depois que ele começou a jogar bem,
a gente poderia ter Alexander Lima e Ganso. Não acho esse meio de campo interessante para esse jogo, tá? E na impossibilidade de contar com uma dupla titular de zaga, vejo com bons olhos uma possível ida do Martinelli para a zaga para esse jogo. Porque é uma partida que o Fluminense tende a ter mais posse de bola, que o Fluminense tende a ter mais presença no ataque, ter o controle do jogo, porque se não se expôs jogando dentro de casa, acho muito improvável também que o Cerro Porteño vai vir aqui para agredir o Fluminense de qualquer jeito no Maracanã. Acho bastante improvável. Então é um jogo que teoricamente é favorável para isso. E aí ele poderia manter ali o Marquinhos na lateral direita com o Keno no ataque. O Keno também que fez um bom primeiro tempo muito bom diante do São Paulo, está voltando de lesão. Poderíamos ter Keno, Arias e Germancano. Então são possibilidades que o Diniz certamente vai estudar ao longo, principalmente do treino desta quarta-feira. Talvez ele já tenha algo desenhado e até definido na cabeça dele, mas a atividade de hoje vai confirmar. São desfalques pesados, complicados. Repito, o Fluminense ele vem mudando constantemente seu sistema defensivo. Então são muitos problemas, um setor muito importante. Samuel Xavier, hora joga, hora tá fora, né? A dupla de zaga mudando também constantemente devido a lesões. Enfim, e é claro que isso atrapalha muito a evolução do trabalho. Vamos ver qual será a decisão do Diniz para esse jogo. Quero ouvir vocês também, qual a opinião de vocês. Se vocês acham que tem a possibilidade de escalar o Gabriel Pires ou o Thiago Santos, ou se ele vai ser mais cauteloso, vai colocar o Martinelli na zaga, enfim. Quero ouvir você nos comentários e ao longo do dia a gente volta certamente para tentar trazer aqui a formação do Fluminense, a escalação do Fluminense para essa partida. Bom, um assunto que por vezes é cansativo, é repetitivo, porque volta e meia, pessoas que têm influência, gostando ou não delas, mas que têm influência, seja em rede social, seja em rede nacional, em TVs, enfim, elas reproduzem desinformação, reproduzem um discurso, reproduzem fake news, e é algo que a gente sempre tenta combater. E a gente sempre se posiciona. E o torcedor também se posiciona nas redes sociais. Não foi diferente nesse caso. O Neto, comentarista da TV Band, conhecido por volta e meia passar do ponto, passar dos limites, né, faltar com respeito com um monte de gente, faltar com respeito com clubes, né, não é uma novidade vindo de quem vem. E dessa vez ele foi tocar no assunto pó de arroz e Fluminense. E ontem ele se retratou. Então, para quem... Acho que todo mundo deve ter visto esse vídeo em algum lugar, mas para quem não viu, eu vou colocar aqui para vocês e depois a gente coloca a retratação ou a tentativa de retratação do Neto. Por sinal, as pessoas não sabem por que é pó de arroz. Pó de arroz porque o Vasco que está ali, o Vasco foi o primeiro time a aceitar os negros jogarem. O Fluminense até que aceitou, mas botava pó de arroz nos negrão. Aí os caras suavam e por isso que ficou pó de arroz. E as pessoas não sabem disso, porque não sabem a história dos clubes, né? E o Fluminense fez isso na Laranjeira. Os jogadores negros do Fluminense precisavam passar pó de arroz na pele para esconderem a raça, certo? Errado, essa é uma das maiores fake news da história do futebol. Carlos Alberto, gente, era jogador do América. Passava, como tantos homens negros ou brancos, pó de arroz por uma questão de limpeza, de estética, de cuidado com a pele, era comum, beleza? Em 1914 ele se transferiu para o Fluminense. Na primeira partida contra seu ex-clube, a torcida americana fez o quê? Começou a gritar pó de arroz, com o intuito de diminuí-lo, como uma ofensa, como preconceito. Há muitos registros da época por diferentes jornais, reforçando esse fato, se delicie, tá? A torcida do Fluminense, em resposta, usou pó de arroz. O pó de arroz, portanto, é uma resposta às ofensas. Esse enfrentamento do preconceito vale com o berro da torcida ou com pó de arroz. Curtiu o vídeo? Compartilha o Tá na História. Valeu. E aí ontem ele falou isso aqui. Vamos ouvir. Fluminense aí pros caras, pro torcedor do Fluminense não ficar bravo comigo, é o que eu li no livro, né? Em relação ao pó de arroz, mas a história é outra. Coloca aí um minutinho, Cascão. Aí vocês ficam com nós aqui. Tem aí, Cascão? Tem aí, Ricardinho? Tem aí? Não, no vídeo da... Tira do ar. Esse vídeo aqui, ó. Vamos lá, coloca aí. Esvaziar o barba e ver do gás. Tinha gente rindo ali, eu queria saber o motivo do riso, né? Primeira coisa. A barba e deixar com a sua cor natural, ele, em vez de botar talco, ele punha uma coisa branca assim, então fazia um contraste muito grande entre uma parte e outra do rosto. Então os torcedores
ponta começaram a chamar o time do Fluminense de pó de arroz. Na realidade, a história do pó de arroz partiu de uma provocação da torcida americana ao Carlos Alberto, que tinha o conhecido hábito de usar talco desde seu ex-clube. Vamos lá, então, essa é a história do pó de arroz. Parabéns ao Fluminense, mostra a camisa do Fluminense, do Samuel. Um beijo para todos os tricolores da Laranjeira. Eu amo vocês. Eu sei que vocês ficaram bravos comigo ontem, é que eu li no livro. Mas a história do pó de arroz veio do Carlos Alberto, em 1914, que ele sai do América, e aí ele fazia o pó de arroz para entrar no campo. Tá tudo certo. Um beijo para vocês todos, um beijo pro presidente, pro Marcelo, para todos os tricolores que Mário Bittencourt. Bom, primeiro que não tá tudo certo. Não tem nada certo, Neto. Tem absolutamente nada certo. Eu nem considero isso aqui uma retratação, tá? Com todo respeito. Eu nem considero isso aqui uma retratação. É que percebeu que poderia levar um processo, percebeu a pressão da torcida, né? E aí foi lá, não, vou falar alguma coisa aqui para amenizar e deixar essa merda para lá e pronto. Né? Para mim, a leitura que eu faço é essa. Né? Deveria ter um mínimo de cuidado, com a influência que ele tem, mínimo de respeito, de cuidado, de ética. Quando fala que leu no livro, leu um livro porcaria nenhuma. Porque reproduz desinformação, reproduz discurso, aquele discurso que chega pronto, que já está, né, que já é um lugar comum de muito tempo, onde as pessoas tentam pegar um fato para diminuir o clube ou para menosprezar o Fluminense através disso. É isso que eles fazem, né? E normalmente sempre são pessoas que não estão preocupadas, nem um pouco preocupadas com racismo. É que usa uma causa tão importante, como geralmente acontece, para fins clubísticos. Que é o que eles fazem, que é o que essa galera de rede social faz. E aí, cidadãos como esse aí, em vez de tentar se informar, porque hoje não tem mais desculpa. Hoje não tem mais desculpa. A ignorância é uma escolha. O cara não sabe, o problema é dele. Hoje todo mundo tem condições de saber. Se não sabe, fica quieto. Pelo menos não fala. Agora vai, fala um monte de besteira, abre a boca para falar um monte de besteira, e aí depois vem dizer, não, eu amo vocês, né, que eu li no livro, e desculpa aí, tá tudo certo. Não tem nada certo não. Mas o ponto positivo disso é que o torcedor reage, o torcedor se manifesta, o torcedor pressiona. Não sei se o Fluminense iria se manifestar ou não, não sei se o Fluminense iria tomar alguma atitude jurídica ou não. O clube não se manifestou, até esse momento não tinha se manifestado. E ele agiu para colocar panos quentes ali e se livrar de mais um processo aí, enfim, de algum desdobramento disso. Para mim, isso não serve para nada, mas, como eu disse, acho que pelo menos mostra que todos nós hoje estamos prontos para rebater esse tipo de desinformação. Mas, enfim, querendo ou não, é mais um exemplo de que não dá para abrir microfone e sair falando merda por aí, porque tem consequências. Né? Não sei se vai resolver o problema, não sei se algum dia isso vai parar, vai acabar, mas eu acho que pelo menos alguns vão ter o pé atrás ali, vão pensar duas vezes antes de fazer isso. É isso, galera, beleza? Deixa aí, por favor, o seu like, se inscreva no canal do Lessa, por favor, não se esqueça. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informação por aqui para vocês. Um abraço.